Muito bem, gente. Estamos voltando aí ao nosso programa Essenciais de Liderança. Eu já fiz uma primeira parte, eu falei bastante sobre um conteúdo, da qual uma frase que Deus falou ao meu coração no momento que eu tinha de comunhão com Ele, sobre a importância de nós olharmos o outro lado. O lado da liderança, de fazer as coisas acontecerem, é esse lado. Mas naquele momento Deus falou algo para mim que ficou marcado no meu coração para sempre. E aquilo me deu uma focada e me deu uma estabelecida no meu fundamento para continuar nessa liderança e nós completarmos essa carreira de maneira própria. Então o Espírito Santo tinha falado comigo, o importante não é, Elinho, o que você faz para mim, mas como você vive para mim. Então eu gastei esse conteúdo na primeira parte, falando sobre a transformação que a verdade, que a pessoa dele opera na nossa vida e é necessário para nós sermos fundamentados, para exercermos a nossa liderança de maneira própria. Então, eu fiz essa pergunta, eu volto a repetir. Então, o que realmente falta à liderança nos dias de hoje? Essa é a minha visão, vejo isso, porque converso com pessoas e vejo situações de liderança que se quebram, as pessoas caem, as pessoas não chegam até o final, e se você for fazer uma investigação de maneira a perguntar o que aconteceu, eu quero te falar, fraturas interiores de situações não preparadas dentro do coração, até mesmo na condição de caráter, fizeram com que essas pessoas não terminassem as suas chamadas ou caíssem e acabassem, levando prejuízo para muitas pessoas. Você entende a importância da tua vida? Eu estou falando para você que é líder, eu estou falando para você que é um pastor, que você tem um dom ministerial, você é um profeta, você é um apóstolo, não importa a tua função que você está exercendo, mas você de fato é um cara que tem uma chamada de Deus e você é um representante, cara, você é um ministro de Deus, representante dele sobre a face da terra para a edificação da igreja. Você já parou para pensar a importância da tua vida? No teu dia a dia, naquilo como você vive. Me parece que então uma boa parte da liderança, ela separa, separa esse lado. Não, eu domingo, em determinados dias eu sou uma pessoa, depois em outros dias eu sou e vou aí fazendo o que eu acho, o que eu penso. Eu quero te falar, existe muito, gente, despreparo dentro do coração da liderança em termos de entender o que verdadeiramente o ministério é. Qual o comportamento, a atitude, qual é o momento de fazer todas as coisas. Eu disse para você o grau de sabedoria que nós precisamos para ajudar outros a serem edificados. Então, veja que coisa legal, em 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 18, está escrito lá, contemplando como por espelho a glória do Senhor, a palavra declara, somos transformados. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Senhor, o Espírito. Você entende? Então, dia após dia, nós vamos crescendo em ser mais semelhantes a Jesus. E isso se mostra no meu caráter, na prática, no meu agir, no meu falar. É isso que é necessário. É esse o fundamento que faz com que eu e você, a gente fique de pé como liderança e ajude outras pessoas verdadeiramente. E a gente possa ver a operação de Deus, a liberdade da operação de Deus, levando a edificação ao seu povo sobre a face da terra. Eu nunca me esqueço, alguns anos atrás, tem mais de 5 anos atrás, quase 8 anos atrás, o Espírito Santo, eu estava na minha igreja, levando uma palavra, me lembro até o que eu estava falando sobre Gideão, e num determinado momento o Espírito Santo falou tão alto ao meu coração, que em poucas vezes eu ouvi a voz de Deus tão alta dentro de mim. E ele disse para mim, liberta o meu povo. Ele disse, liberta o meu povo. Obviamente, eu não estou aqui querendo trazer o conteúdo de que eu sou o libertador, só existe eu na minha pessoa. Obviamente não é isso que eu estou dizendo. Deus, ele levanta sobre a face da terra libertadores. Ele sempre levantou, é super interessante, né? Se você for ler o povo de Deus no passado, você vai ver que Deus sempre levantava alguém para libertar das práticas ou da maneira errada em que o povo vivia, ou da maneira da sua mentalidade de andar com Deus, né? Então, e aquilo eu tomei posse no meu coração porque eu entendi o quanto nós somos necessitados, gente, de que alguém possa
nos levar, nos conduzir. Por isso essa missão de liderança, né? Trazer um aperfeiçoamento, uma edificação. Jeremias capítulo 3, verso 15, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, disse Deus, que apacentem, que cuidem de vocês com entendimento, com conhecimento. Entende? Isso é muito importante, porque nós temos que estabelecer o povo de Deus. Eu não posso ter essa ideia, esse pensamento de que eu estou exercendo liderança e eu estou exercendo uma influência ao ponto das pessoas serem dependentes de mim. Não é isso. Entenda, isso não é liderança. A palavra liderança, ela tem um envolvimento com influência, mas não é uma influência onde você deixa as pessoas dependentes de você. Ao contrário, nós temos que aprender a influenciar as pessoas de tal maneira que elas cresçam, elas se fortalecem, elas possam se fortalecer e elas andarem pelas suas próprias pernas, gente. Isso é reprodução, é uma coisa fantástica. Mas, obviamente, por vários assuntos que depois nós vamos conversar, há muita insegurança de liderança. Então, é um despreparo muito grande interior, de motivações e intenções e uma série de coisas que a gente vai continuar. Mas veja, nós somos transformados. Eu quero te falar que a força da transformação da verdade na tua vida, de fato, vai fazer com que você chegue lá. A longevidade da tua influência, da tua liderança, ela está no poder dessa transformação sendo feita de maneira contínua. Veja, aqui eu trouxe uma imagem só para você ver. Obviamente, todo esse projeto ele começou no papel. Ele não era realidade. Mas olha só, eu vou falar uma coisa bem óbvia para você entender. O que é o óbvio? Tem que começar de algum lugar essa proposta dos prédios, né, das edificações. Começa na base. É de base em base que vai se tornando. Então veja, você faz uma base de maneira própria e alguém chega e te pergunta, vem cá, você preparou a base? Preparei. Então agora eu posso construir quanto? Depende da base que você preparou. Então, obviamente, se nós temos lá um prédio de 30 andares, ou a proposta de 12 andares, é porque a base foi preparada para isso. Se eu e você não tivermos essa noção de nos prepararmos em termos de interior, do homem interior, Deus não pode construir um ministério, Ele não pode construir uma jornada de liderança que vai ser segura, eficaz, que vai ser uma jornada de liderança que verdadeiramente vai levar a transformação e edificação para as pessoas. Entendendo? Então veja bem, o quarto andar ali, por que ele foi estabelecido? Porque o terceiro foi estabelecido. Então, o nível de preparação sua, de coração, de interior, ele precisa ser muito maior do que um nível de preparação de intelecto. A gente sabe disso. É só dar uma lidinha no livro de Atos, que os caras lá reconheceram que eram homens letrados, né, incultos, né, do ponto de vista do cérebro, né, não tinha nenhuma preparação de cultura, mas eles eram super preparados de espíritos pelo fato de andarem com Jesus todo dia. Essa é uma boa pergunta para a liderança, para mim e para você. Vem cá, eu ando com Jesus todo dia? Andar com Jesus todo dia, gente, não é ir para a igreja e ter uma agenda de coisas para serem feitas, não é? E eu tá realizando, chegar em casa tarde e tal, porque eu tenho uma opção de coisa para fazer. Lembra da frase? O importante não é o que você faz para mim, Elinho, o importante é como você vive para mim. Então nós precisamos aprender a equilibrar isso aí. Quando você tiver isso aí como equilíbrio no teu coração, eu quero te falar, você está no caminho de preparar, ajudar muitas pessoas. Então, onde não há, eu quero te falar isso, onde não há transformação pela verdade, não há crescimento. Se você espera, e eu também, se nós esperamos um crescimento dos liderados ou das pessoas que eu estou exercendo influência, antes delas crescerem, eu primeiro preciso crescer. Você entende isso? Se eu e você não somos líderes maduros, eu não posso levar aqueles que estão comigo à maturidade. Mas se eu sou uma pessoa imatura, mas exerço uma função de liderança, sei lá, eu estou fazendo alguma influência, mas verdadeiramente eu não levarei as pessoas ou aqueles que estão comigo à maturidade. Primeiro, porque eu sou imaturo. Ninguém pode alcançar um nível maior do que o da liderança. Se a liderança não for madura, ela não puxa as pessoas para a maturidade.
Então eu quero te falar que verdadeiro crescimento, edificação da igreja depende primeiro, como eu venho conversando com vocês, gastando esse tempo, da nossa transformação. A verdadeira edificação do espírito humano, na verdade, transforma. Que coisa maravilhosa, né? Eu quero colocar algumas coisas para a gente ir quase que finalizando aí nosso vídeo ainda, tem um tempinho ainda para falar com você, mas veja só, eu coloquei isso aí, o simples fato de nós sermos pastores ou líderes, né, não garante que nós estejamos crescendo por dentro, né, em maturidade, porque fui estabelecido. Eu costumo dizer aqui no nosso ministério, eu falo para os pastores desse ministério, falo, cara, olha, você pode ser pastor até o final dos seus dias, mas eu quero saber se você está crescendo em Deus e crescendo na sua palavra. É outra coisa. É justamente aí que nós temos que, na atenção do nosso coração, nós temos que colocar o foco para que o resto seja estabelecido. Não troque, cara, não tem como colocar, né, o vagão na frente da máquina, né? A máquina que gera a verdadeira liderança, que leva a transformação, crescimento e edificação, vem primeiro dessa transformação e mudança dentro de mim. Eu estou crescendo como pastor a cada ano, eu estou crescendo em Deus e na sua palavra, então está tudo certo, porque isso é um processo mesmo, é um processo de crescimento até o final, mas eu não posso simplesmente pensar que eu agora estabeleci uma agenda, vou fazer uma opção de coisa no nome de Deus, aquilo outro e tal, e estou aí e tal, mas se eu não estiver crescendo, é muito perigoso, é muito fácil, quero falar isso para você, é muito fácil ser pastor, preparar mensagem, mas é bem diferente crescer em Deus e na sua palavra. Ei, então agora nós estamos conversando, estou animado, porque essa é a proposta. A proposta é nós pensarmos. A proposta é o quanto eu estou permitindo Deus tocar na minha vida, me aperfeiçoar. Gente, não tem jeito. Está escrito lá em Hebreus, falando sobre isso, Jesus foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Imagine eu e você. Nós precisamos. Não, eu estou pronto. Não, pastor, eu estou pronto. Tá, beleza. A gente sempre acha que nós estamos prontos para tudo. Estou pronto para liderar, estou pronto para fazer isso, aquilo, outro e tal, mas Deus sabe se realmente nós estamos preparados no nosso espírito. E Ele, então, promove uma série de situações, né, que muitas vezes a gente quer repreender no nome de Jesus, mas está ali para aperfeiçoar a minha vida e a sua. Então, nós somos aperfeiçoados. Então, tem algo que acontece na minha vida e na sua. A própria palavra declara que sofrimento gera perseverança, cara. Entende? E eu estou tendo uma ideia errada sobre determinados sofrimentos e coisas que acontecem debaixo do meu ministério, de situações que estão ao meu redor. Vamos aprender, gente, vamos estar ligados, vamos ser mais, como dizer assim, mais de coração aberto no conteúdo, de enxergar, de ter uma visão bem clara do que está acontecendo. Mas é muito fácil, não é certo? Veja uma outra coisa interessante, eu posso ser pastor o resto da minha vida e não crescer no espírito. Fala aí para mim. Então eu estou deixando de potencializar no espírito a minha chamada para ajudar outras pessoas. Eu estou deixando, porque eu não tenho crescido, então quem está comigo também não crescerá. Olha, as coisas mais comuns que eu ouço conversando com outros pastores, de situações que muitas vezes, Alinho, conversa comigo aí, eu preciso, me dá uma ajuda aí e tal, para pensar e tal, eu vou conversar com eles ou dar um aconselhamento. A maior parte dessas situações são situações de imaturidade. Imaturidade mesmo. Coisas assim bem carnais. Né? O líder está sofrendo porque alguém fez alguma coisa que ele não gostou. Gente, meu Deus do céu. O líder está sofrendo porque chegou para mim, pastor, eu fui traído por aquele que eu investi a minha vida nele e tal. Mas será que a gente não olha o outro lado? Jesus também foi traído e ele continuou. Gente, isso aí vai acontecer direto. Você pode investir anos da sua vida numa pessoa que daqui a pouco ela diz assim, olha, eu cheguei a uma conclusão, Deus me falou que eu preciso ir para tal lugar, aquilo outro. Cara, você tem que liberar. Porque a função ministerial não é extrair das pessoas. A liderança verdadeira não extrai das pessoas. A liderança verdadeira, ela não prende as pessoas. Você não pode sair da minha igreja, aqui desse meu grupo, você pertence ao meu grupo e tal. A verdadeira liderança, ela doa o tempo todo sem esperar receber nada em troca. Mas quando a gente cresce em espírito,
Quando a gente cresce em Deus e nele, a gente vai se tornando seguro, cara. A tua grande necessidade é a minha, a presença dele é tudo na minha vida. Ele está em mim, eu sou preenchido por ele. Se tem alguma coisa que vai preencher o meu coração, não será número de pessoas dentro da minha igreja. Você ministra com o mesmo coração para 10 pessoas e para 5.000 pessoas? É uma boa pergunta. E aí, quantas pessoas tem? Tá, eu ministro. Não, se tem menos, eu não vou. Eu sei que eu estou falando algumas coisas, você pode até ficar chateado comigo, ou de repente, não vou ouvir mais isso aí não. Pastor, eu não estou batendo em ninguém, cara, eu te amo demais, eu estou aqui conversando contigo coisas que são fundamentais no nosso coração. Qual o tempo? Essa é a pergunta que eu faço. Qual o tempo que eu tenho dado no investimento, do crescimento do meu homem interior? Qual o tempo? Que tempo é esse que eu organizo de tal maneira a dizer isso aqui é meu, isso é com Deus, eu preciso dele. Eu preciso olhar para as coisas que estão dentro de mim. Quais são as motivações, as intenções que eu tenho feito no meu ministério ou em exercer essa liderança? Em outras palavras, mais espírito transformado e menos mente, cara. Mais espírito transformado, menos mente. Você está dando para entender como é que isso aí funciona? Então, veja, eu fico feliz, essa aí é uma segunda parte desses essenciais de liderança falando sobre transformação. É algo primeiro do nosso coração, com base numa frase, terminando, que o Espírito Santo, alguns anos atrás, já há muitos anos, falou no meu espírito e me fez pensar e meditar para focar direitinho, porque, gente, eu não quero fazer o ministério. Eu quero viver com Deus e Ele fará todo o ministério, porque é Ele. Lembra Jesus? Jesus disse, eu não faço nada que eu não vejo meu Pai fazer, que eu não vejo meu Pai fazer. Eu não falo nada que não ouço meu Pai dizer. Que coisa tremenda. Você entende isso aí? Menos humanidade, menos mente, mais espírito cheio da verdade. Tá falado? Então é isso aí, termino com isso aí. E a gente vai se falando a cada mês nesse programa que é o Essenciais de Liderança. Um abraço!